A insurgência dos gangsters no Equador foi como o jornalista Ain Grillo, especialista em narcotráfico, definiu o conflito iniciado em janeiro de 2024. O conflito, iniciado por ataques coordenados pelo país, ganhou destaque mundial quando gangues armadas invadiram uma emissora de televisão e fizeram reféns ao vivo. Se você acompanha as notícias da América do Sul, deve lembrar o que ocorreu depois. A forma como o recém-empossado presidente Daniel Noboa declarou o Equador em estado de conflito armado interno. Envio rápido das Forças Armadas para prisões e favelas do país. A repressão visava eliminar de vez a insurgência dos criminosos e grupos de tráfico de drogas que a causaram. Inicialmente, essa grande demonstração de força estatal parecia funcionar. Homicídios caíram e dezenas de milhares de suspeitos de gangues foram presos. Chefes do tráfico, como Fito dos Los Choneros, foram presos e extraditados aos Estados Unidos da América para julgamento. Mas você deve ter notado as palavras que abriram o parágrafo inicial. Porque, à medida que o segundo ano do conflito armado interno do Equador se aproxima do fim, há sinais de que as coisas podem estar piores do que nunca. Que essa nação andina, antes pacífica, pode estar seguindo esse caminho. Não da vitória brutal de El Salvador sobre suas gangues, mas da interminável guerra às drogas do México. Se você fosse de avião amanhã para Quito, capital do Equador, é bem provável que você tenha apenas um tempo bastante agradável. Bares e atrações turísticas funcionam normalmente e cerca de 2 milhões de pessoas seguem suas vidas. Trabalhando, comprando, estudando, festejando, parados no centro histórico. Nunca se diria que você está em um país em guerra. As estatísticas deixam clara a situação do Equador em 2025. Nas regiões costeiras, ocorre uma onda de violência sem precedentes na América do Sul ou Central. Uma descida ao inferno alimentada por gangues. Aqui estão alguns números. Até agosto, mais de 5.200 pessoas foram assassinadas no Equador este ano. Projeções indicam que até 2025 ocorrerão cerca de 9.100 homicídios em uma população de 18 milhões. Essa parte é importante porque comparações entre estatísticas nacionais de assassinatos focam no número de homicídios por 10 mil pessoas. O Brasil teve quase 45 mil assassinatos em 2024, o maior número da América Latina. Porém, devido à sua grande população, a taxa de homicídios ficou em 21,1 por 100 mil habitantes, menor que a de Honduras, que registrou 2.500 assassinatos, mas tem população bem menor. Embora esse método possa causar impressões erradas, Turks e Caicos têm a maior taxa de homicídios das Américas em 2024, mas é tão pequeno que isso foi alcançado com apenas 48 homicídios no total. Ainda assim, geralmente é considerado um ponto de comparação melhor do que o número total de assassinatos para avaliar o quão seguro é um país. E por esse critério, o Equador está em uma queda acentuada. Se as projeções se confirmarem, o país fechará 2025 com taxa de homicídios de cerca de 50 por 100 mil habitantes. Isso é o dobro da taxa de homicídios do México e supera a da África do Sul. Tão alta que se aproxima da Venezuela em 2014, quando a República Bolivariana colapsava. Agora, essa não é a pior taxa que as Américas registraram neste século. El Salvador deve ter conquistado esse título em 2015, ao alcançar 103 homicídios por 100 mil habitantes. O que torna o caso do Equador tão chocante é a rapidez com que tudo mudou. Em 2018, o país tinha uma taxa de homicídios de 6, igual a dos Estados Unidos. Até 2020, a taxa era só de 7,7. Durante a maior parte da década anterior, esteve entre as nações mais seguras da América Latina. Então, passar de 7,7 homicídios por 100 mil para 50 em 5 anos é o tipo mais sombrio de conquista. Para comparar, um aumento similar nos Estados Unidos da América elevaria os homicídios de 22.830 em 2023 para cerca de 168 mil por ano. Isso só no âmbito nacional. Em cidades equatorianas, a situação piora ainda mais. Veja como o Wall Street Journal colocou isso em um artigo em setembro deste ano.
5 das 12 cidades mais violentas do mundo ficam no Equador, com Durán em primeiro lugar, segundo o Instituto Igarapé, Centro de Estudos Brasileiro sobre Violência. Só Durán tem uma taxa de homicídios de 140 por 100 mil habitantes. Do outro lado do rio, Guayaquil, maior cidade portuária, concentrou cerca de 1/3 dos assassinatos no Equador este ano. No total, o Projeto de Localização e Dados de Conflitos Armados, ou Projeto de Localização e Dados de Conflitos Armados, estima que 80% de toda a violência registrada no Equador ocorre nessas regiões costeiras. Mas, embora essas estatísticas mostrem a violência que aflige o país, elas não transmitem realmente o horror de como pode ser a vida para quem é pego por ela. Para isso, podemos recorrer a uma reportagem recente do El País, que escreveu, abre aspas, no Equador, entre 386 menores foram assassinados, média de 3 mortes a cada 48 horas. Entre eles, há crianças como Ezequiel, ou Eze, menino de 5 anos, morto a tiros na porta de casa. Os assassinatos de menores subiram 50% em relação ao ano passado. Além disso, existem atos de violência aleatórios que afetam as pessoas comuns. O carro-bomba que explodiu fora de um shopping em Guayaquil em outubro matou uma pessoa e feriu dezenas. Motins em prisões deixam dezenas de detentos mortos. Os massacres a tiros, como o que ocorreu no bairro carente de Nueva Prosperina em março, que matou 22 pessoas. O que une esses horrores é o avanço das gangues do Equador. Atuando em mais de 150 dos 222 municípios, as gangues do Equador não foram derrotadas pela repressão do presidente Noboa. Hoje, estima-se no mínimo 15 mil membros, podendo chegar a mais de 60 mil, segundo alguns analistas. 60 mil insurgentes participando de uma guerra semi-oculta. Uma guerra que se desenrola em favelas e cidades portuárias e é marcada por níveis de violência quase teatrais. Isso inclui coisas como gangsters, pendurando os corpos de suas vítimas em pontes ou jogando futebol com cabeças decapitadas. Já houve casos de homens armados invadindo funerais e atirando no caixão do falecido, matando amigos e familiares no processo. Se isso parece mexicano para você, saiba que não está só. Bem, como veremos em breve, a descida do Equador ao caos tem muitos fatores contribuintes. Há um fator principal que realmente ajudou a levar a brutalidade a um novo patamar, e esse é a chegada dos cartéis do México. Na década de 2010, o Equador integrava um seleto grupo latino-americano, junto com Uruguai e Chile. Um clube que poderia ser chamado de Nações Latinas sem altas taxas de homicídio. Mas mesmo enquanto Quito cultivava sua reputação de ser um lugar relativamente tranquilo, forças estruturais já começavam a minar essa tranquilidade. Alguns desses fatores eram internos, como a decisão do presidente de esquerda Rafael Correa de fechar uma base militar dos Estados Unidos da América usada para monitorar traficantes de drogas. Ou quando seu protegido, Lenín Moreno, fechou agências dedicadas ao combate à corrupção e também cortou o orçamento das prisões em 30%, uma medida tomada justamente quando as gangues começaram a usar as prisões como bases para recrutamento. Mas outras forças estavam fora do controle de Quito, como o Acordo de Paz de 2016 entre a Colômbia e o grupo rebelde Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que encerrou 50 anos de guerra. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia começaram como rebelião marxista, mas depois viraram uma poderosa rede de tráfico de drogas. Enquanto controlarem as rotas de tráfico e a produção de cocaína na fronteira com o Equador, não fazia sentido outro grupo tentar se envolver. O acordo de 2016 mudou isso. De repente, essas rotas de tráfico de drogas hiperlucrativas estavam basicamente disponíveis para quem quisesse tomar. E pode apostar que isso não passou despercebido. Provavelmente não é coincidência que, em 2016, o cartel Jalisco Nova Geração tenha surgido no Equador. Assim, eles seguiam seus rivais do cartel de Sinaloa, que já tinham base no país há anos. Essa base permitiu ao Sinaloa recrutar os choneros, que assumiram várias rotas de cocaína. No entanto, o mais importante é que os choneros não eram particularmente unidos como um sindicato do crime.
Na tentativa de expandir seu poder, à medida que se aprofundavam no tráfico de drogas, eles forçaram outras gangues a se juntarem a eles sob ameaça de violência extrema. Quando Jalisco surgiu, entrou em um submundo já revoltado contra o representante local de Sinaloa. Tudo o que Jalisco teria que fazer era encontrar uma brecha para explorar essa raiva. Em 2020 eles conseguiram. Em dezembro, Rasquinha, líder dos choneros, foi morto em um shopping. O Wall Street Journal relata os acontecimentos seguintes. Gangues menores lideradas por choneros, lobos, tiguerones e chone killers inicialmente se uniram em um novo grupo de apoio ao Jalisco, chamado Nova Geração. Gangues menores buscaram aliança com o Jalisco, acreditando que isso as ajudaria a enfrentar os choneros, rivais de Sinaloa. E realmente os enfrentaram. Com o acúmulo de corpos, uma facção da nova geração surgiu e pode se tornar a maior força criminosa do Equador. Los Lobos! Precisamos pausar a narrativa para esclarecer que não só a fragmentação dos choneros impulsionou a queda do Equador. Grupos criminosos frequentemente se dividem e disputam antigos territórios. Isso raramente resulta em violência tão descontrolada como a que Quito enfrenta. O problema não era só a guerra entre os dois maiores cartéis do México, mas o fato de o Equador estar praticamente despreparado para enfrentá-la. Lembra quando dissemos que o presidente Moreno cortou em 30% o orçamento das prisões durante seu mandato? Isso ocorreu durante uma explosão no número de presos. Segundo o projeto de localização e dados de conflitos armados, a população carcerária triplicou entre 2010 e 2020. A falta de recursos permitiu que gangues do Equador assumissem o controle das prisões, usando-as como bases para organizar atividades. Assim, a guerra entre los choneros e aliados de Jalisco começou nas prisões. Em 2021, mais de 200 prisioneiros morreram de forma brutal em vários motins e massacres, o pior em Guayaquil, em setembro. Segundo o The Guardian, sobre o massacre do outono, muitas vítimas foram esquartejadas com motosserras ou decapitadas com facões. Que porra é essa? Como você conseguiu uma motosserra na prisão? Ao mesmo tempo em que essa violência começava a crescer, os sistemas políticos do Equador estavam sendo silenciosamente corrompidos pelo enorme influxo de dinheiro do tráfico de drogas. Como investigações extensas descobririam mais tarde, grande parte do judiciário, das agências de segurança e até dos mais altos níveis da política estavam conspirando com as gangues para ajudá-las a movimentar seus produtos. Como a ex-procuradora-geral Daiane Salazar escreveu posteriormente na revista The Economist, abre aspas, casos de alto nível como Metástase, Perga e Praga mostraram fortes ligações entre grupos criminosos, políticos, jornalistas, advogados, autoridades judiciais e ex-legisladores. A corrupção atingiu o auge em 2023, quando foi revelado que o cunhado do presidente Guilherme Lasso tinha ligação com a máfia albanesa, que, junto a criminosos italianos, buscava se infiltrar no tráfico de cocaína no Equador. Outros escândalos de desvio de verbas agravaram a situação. Lasso dissolveu a Assembleia Nacional e renunciou à presidência 2 anos antes do previsto para evitar o impeachment. Foi uma decisão de grandes consequências. Com a guerra das prisões chegando às ruas, as gangues passaram a usar violência política para tentar influenciar a eleição iminente. Em vez disso, eles acabariam mergulhando o país na anarquia. Até 2025. 2023 era o ano mais violento da história do Equador. Naquele ano, a taxa de homicídios subiu para 46 por 10 mil, igualando-se ao Haiti, que vivia seu colapso por gangues. Entre os mortos estavam quase 100 pessoas, que foram alvo da onda de violência política desencadeada pela eleição. O mais proeminente entre eles, o candidato à presidência Fernando Villavicencio, que fazia campanha contra a corrupção. Fernando Villavicencio foi assassinado a tiros após um comício em Quito, em agosto, supostamente pelos Los Lobos. Mas, embora sua morte tenha sido a que alertou grande parte do mundo sobre a situação no Equador, a verdade é que 2023 já estava se mostrando um ano extremamente sangrento. Isso pode explicar por que eleitores apostaram em Daniel Noboa, jovem candidato que fez campanha como centrista linha dura contra o crime.
Com apenas 35 anos quando foi eleito, Noboa assumiu o cargo em 23 de novembro, inicialmente apenas para completar o restante do mandato do ex-presidente Lasso. Mas em menos de 7 semanas, ele já teria se tornado o líder de uma nação em estado de guerra declarado. O estopim direto foram as fugas consecutivas dos líderes dos Los Choneros e dos Los Lobos no início de janeiro. Mas o que realmente transformou isso em algo que você poderia razoavelmente chamar de guerra foi a demonstração de força da gangue em 9 de janeiro. Após Noboa declarar 60 dias de estado de emergência, Iowa Agrio chamou o início da insurgência dos gangsters. Na prática, isso significou um dia de puro terror em todo o país. Bombas explodiram, policiais foram sequestrados, prisões foram invadidas e guardas linchados. Homens armados atacaram hospitais e tentaram sequestrar estudantes de universidades. Mas a parte que chocou quem estava fora do Equador foi a invasão da emissora de televisão de Guayaquil, ao vivo. E assim, nossa narrativa retorna à parte que destacamos na introdução. A maneira como o presidente Noboa respondeu, declarando o país em estado de conflito armado interno e designando 22 gangues como organizações terroristas. Militares foram enviados para prisões e ruas, com dezenas de milhares presos por suspeita de colaboração com gangues. Considerando que o Equador, em 2025, enfrenta uma taxa de homicídios maior que em 2023, fica claro que a repressão não funcionou. Mas na época, parecia inicialmente que a ação decisiva de Noboa havia salvado a nação. A violência nos primeiros meses do conflito armado interno despencou. Em maio, Noboa foi o líder mais popular da América Latina, superando até Nayib Bukele, de El Salvador, símbolo da repressão às gangues. Para o povo do Equador, infelizmente, a situação não ficou calma. Apesar do aumento da violência, o país terminou 2024 em situação melhor que no ano anterior. A taxa de homicídios caiu para 380 mil e o controle das gangues nas prisões parecia ter sido quebrado. Após um ano no cargo, os resultados das políticas de manadura de Noboa foram decepcionantes. Mas pelo menos a nação parecia estar indo na direção certa. Tudo isso mudou com a chegada de 2025. Mal o ano novo havia começado e a violência já havia aumentado para o que a Projeto de Localização e Dados de Conflitos Armados chamou de níveis sem precedentes. Tudo isso nos leva a uma pergunta simples, mas de resposta complexa. Por quê? Por que o segundo ano do conflito no Equador tende a ser ainda mais violento que o primeiro? E talvez mais importante, há agora alguma forma de Quito escapar dessa espiral descendente? Em 2022, a Polícia Europeia desmantelou o serviço de mensagens criptografadas EncroChat, popular entre criminosos. As provas obtidas nos registros de mensagens foram suficientes para prender milhares de criminosos em todo o continente e colocar os chefes de algumas das maiores gangues atrás das grades. Mas algo estranho ocorreu. Em países como a Suécia, tirar chefes do crime aumentou a violência. Com as gangues dominantes destruídas, surgiu um vácuo de poder, levando vários grupos menores a tentar preenchê-lo. Os resultados? Mais tiroteios, mais explosões, mais assassinatos. Um mecanismo parecido está elevando a violência no Equador em 2025. À medida que a repressão fez com que grupos maiores se fragmentassem, esses fragmentos começaram a lutar entre si pelo território que antes compartilhavam, com resultados previsivelmente sangrentos. Veja o ocorrido com os Los Tiguerones para entender nosso ponto. Liderados por um cara com o nome de estrela de negro Willy. Acredita-se que a gangue foi responsável pelo ataque à emissora de televisão que desencadeou o conflito armado interno. Após sua prisão na Espanha no fim de 2024, os Tiguerones de Guayaquil se dividiram em facções rivais. Como eram gangsters violentos, iniciou-se uma brutal guerra de gangues pelo espólio. O mesmo ocorreu com os assassinos de Chone em Durán. Após o assassinato do líder Benten na Colômbia em dezembro, sua gangue se desfez e 5 novos grupos disputam o controle das ruas. O mesmo aconteceu com a extradição para os Estados Unidos do ex-líder dos Los Choneros, Fito. Segundo a Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, o aumento da violência é causado por divisões internas nos grupos criminosos após prisão, assassinato ou extradição de seus líderes.
A onda atual mostra um padrão mais disperso e volátil, com o surgimento de novos grupos criminosos sem estruturas hierárquicas sólidas, o que está levando a atos de violência mais frequentes e imprevisíveis. Fim da citação. Talvez você pense, por que isso importa? Se o aumento nos assassinatos ocorre por gangues matando-se entre si, isso poderia ser visto de forma cínica como algo bom? Claro que não é tão simples. O tipo de violência teatral das gangues, como deixar corpos decapitados nas ruas ou atirar em funerais, desestabiliza toda a sociedade. Ninguém quer morar em uma cidade onde gangues se matam e suas guerras prejudicam toda a economia do Equador. Segundo o Fundo Monetário Internacional, cada aumento de 1% na taxa local de homicídios pode reduzir a atividade econômica em até 0,5%. Em segundo lugar, as gangues, sendo gangues, não atacam apenas os culpados. Civis inocentes frequentemente acabam envolvidos nas guerras de território deles, seja tornando-se vítimas de violência ou sendo extorquidos por dinheiro. Basta lembrar do pequeno Isa, de 5 anos, morto na porta dos pais por balas perdidas. Então é do interesse das autoridades conter a violência, ou pelo menos deveria ser. Infelizmente, a repressão militar já está sendo marcada por escândalos envolvendo o exército matando civis. O caso mais grave foi em dezembro, quando 4 corpos queimados de garotos foram achados perto de uma base militar na véspera de Natal. Com idades de 11 a 15 anos, descobriu-se que eles foram detidos por uma patrulha do exército antes de provavelmente serem mortos sob custódia. Descobriu-se que eles iam a um jogo de futebol, não eram membros de gangue. E é assim que as coisas estão quando 2025 chega ao fim, com uma taxa de homicídios em alta e a fragmentação das gangues levando a surtos de violência mais frequentes e menos previsíveis. E um exército que, infelizmente, parece estar flertando com os abusos e desaparecimentos que marcaram outras tentativas de mano dura na América Latina. A capacidade de Quito conter a insurgência de gangues em 2026 depende de alguns fatores. O primeiro é se uma gangue vai emergir dessas guerras internas como a líder indiscutível. Los Lobos já tenta formar alianças com outros grupos para se tornar uma hegemonia no submundo do crime. Apesar de pouco impactar o tráfico e crimes, isso poderia diminuir a taxa de homicídios. A organização não governamental Iniciativa Global explica: essa consolidação aumentaria o controle dos Los Lobos, fortaleceria rotas de tráfico, ampliaria o domínio na mineração ilegal e extorsão e reduziria temporariamente a violência armada pelo domínio do grupo. Fim da citação. Outro ponto é se o presidente Noboa conseguirá passar da repressão inicial para um plano que enfrente as causas do domínio das gangues nas regiões costeiras do Equador. A resposta militar era justificável antes, mas o aumento da violência indica que chegou ao fim. Além do aumento dos assassinatos nas ruas, 2025 marcou o retorno dos antigos massacres nas prisões. Só em setembro, 2 motins separados em prisões resultaram em pelo menos 30 pessoas sendo brutalmente assassinadas. Sobre um plano alternativo, é difícil dizer. Se fosse simples, o Equador não estaria assim, certo? No entanto, não tentar e seguir nesse caminho traria consequências 100 vezes piores. Em 2006, o presidente Felipe Calderón do México iniciou uma grande ofensiva contra os cartéis de drogas. Após quase 20 anos, a guerra às drogas no México segue intensa. Nesse período, cerca de 10 mil pessoas sumiram por ação de cartéis e forças de segurança, e várias regiões seguem fora do controle das autoridades. Ao mesmo tempo, os cartéis só expandem seus interesses comerciais para novos mercados, incluindo o comércio de abacate. Isso não quer dizer que o Equador vá necessariamente seguir o mesmo caminho e virar um México da América do Sul, mas serve como um alerta do que pode acontecer se nada mudar. Das formas como um governo pode apostar tudo na destruição das gangues apenas para acabar preso em um conflito de décadas com elas. Faz quase 2 anos que o Equador declarou estado de conflito armado interno. Só o tempo vai dizer se esse conflito vai acabar em breve ou se a insurgência das gangues vai continuar por muitos anos. Obrigado por assistir.